Crie o hábito de se perguntar: qual a minha responsabilidade sobre a situação da qual eu estou me queixando? Muito se fala em realidade, mas há realidade sem choque de realidade? Algo muito comum no mundo e na realidade psicológica é a dicotomia que há entre mundos imaginários e mundos intitulados como reais. Do que estamos falando quando falamos de realidade? Ela é uma, ou são várias, inúmeras. Se não várias, conhecemos quantas delas? Repare, muitas vezes há o desespero e a pressa de quem está constantemente atrasado para um destino desconhecido. Afinal, somos nós quem criamos a realidade ou a realidade é quem nos compõe? Estamos adoecidos pela realidade ou nos curando dela? São perguntas que muitas vezes não contêm respostas. Uns fazem o mínimo e são considerados o máximo, e outros dão o seu melhor e são considerados insuficientes. Que bom que você está aqui, nesta realidade da TV Rio Preto, no Eu e Você. Vem comigo! Eu estou recebendo a presença ilustre da minha querida amiga e colega de trabalho, a Leide. Para mim é um grande prazer estar com você aqui, te receber aqui no programa. Espero que a gente possa fluir numa conversa bem interessante. E quero dizer para você que você é muito querida por mim. E a primeira pergunta que eu vou lançar para você é o seguinte: quem é a Leide? A Leide é uma, como diz, algo incerto, porque eu falo que a Leide é aquela que acorda todos os dias e pensa: o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer um dia diferente, hoje eu vou fazer o dia ser o dia. Então a Leide, ela é uma descoberta diária, ela é a mãe, ela é a professora, ela é a psicóloga, ela é a amiga. A Leide são várias Leides. São vários papéis que desenvolve dentro desta Leide. E dentro de todos esses papéis, qual a Leide que você prefere? A Leide sendo a Leide. E como que é a Leide sendo a Leide? Eu falo que a Leide sendo a Leide é aquela Leide que não quer fazer coisas como se a vida tivesse que ter um roteiro. A gente deixa as coisas acontecerem de forma natural. A gente vive o agora, a gente experimenta, a gente sorri, a gente come em sala de aula. Essa é a Leide. Bastante, né? Bastante. Então, assim, a Leide é aquela que não veste uma máscara. Fala, essa é a Leide desenvolvendo o papel X, essa é a Leide desenvolvendo o papel Y. Não, a Leide é a Leide. Em todos os papéis. E de tudo isso, o que é que você mais gosta em você? Eu gosto de levar a vida de uma forma divertida, de levar a vida de uma forma leve, de experimentar ela como se hoje fosse meu último dia. A vida inteira foi assim? Não. Não. Você teve um momento da sua vida que não era assim que você vivia. Teve um momento da minha vida que eu falo que foi uma transição. Então, a transição da minha adolescência para a minha vida adulta, eu falo que foi uma descoberta da Leide do agora. Então, foi um momento que eu falo que parou-se um momento da minha vida e eu disse, foda-se, né? Aliás, que palavra é essa, né? É incrível, né? A gente enche a boca para falar, né? Exatamente. Porque o foda-se, quando a gente leva a vida com um foda-se, a gente começa a não preocupar o que os outros pensam e acham sobre a gente começa a olhar para a vida e não preocupar com aquelas coisas que a gente acha que é medíocre. Então a gente leva o foda-se. Quando você descobriu, você apertou esse botãozinho e daí para frente ele fez parte da tua vida. Exatamente. E aí, a partir do momento que eu apertei esse botãozinho, que eu liguei na tomada, né, ligação direta, e aí, a partir desse momento, eu comecei a ver a vida de uma forma mais leve, a dar significado para as coisas que realmente fazem sentido e não nessas coisas banais do dia a dia, como reclamar, como olhar e falar, nossa, tá chovendo, nossa, tá... Para mim, é mais um dia. O que eu vou fazer se está chovendo? O que eu posso fazer para adaptar às circunstâncias do momento atual? Então... E você acredita que as pessoas que convivem com você
entendem isso em você ou não? Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Então, assim, geralmente, no meu lado pessoal, essas pessoas que convivem comigo, elas falam que eu vejo a vida de uma forma diferente. Sim. De que, para mim, um problema sempre vai ter uma solução. Claro. Então, geralmente eu sou ali da família, a pessoa que gosta de inspirar as outras pessoas, de falar, olha, mas é um probleminha, o que a gente vai fazer com isso? Né? Então, geralmente as pessoas buscam em mim muito essa fortaleza, em que às vezes eu não tenho, mas, né? Eu tento, mas eu sou assim, e profissionalmente também, eu vejo dessa forma, porque eu vou para a sala de aula e eu penso, o que eu posso fazer diferente na vida deste aluno? Então, isso... Esse é o seu diferencial. Isso... Que você usa muito bem. Os alunos adoram você. Nós somos colegas e parceiros de profissão, tanto na psicologia como na docência, mas os alunos adoram o seu jeito. O jeito pessoal da Leide misturado com a competência profissional. As duas coisas acabam se tornando verdadeiras preciosidades na transmissão da mensagem da psicologia para os alunos. Você sente isso? Eu sinto, porque assim, igual eu falei pra você, eu não sinto vontade de vestir uma máscara, de falar bonito, ou preocupar se eu tô errando numa palavra, se o meu gesto tá adequado ou não para uma sala de aula. Não, eu sou Leide. Então, eu sou verdadeira no que eu faço, porque eu acredito que mostrando essa transparência, eu posso fomentar no meu aluno o incentivo de viver a vida de uma forma leve, de acreditar, de olhar e falar assim, eu preciso... hoje estar na sala de aula e fazer a diferença aqui na sala de aula e não ser mais uma aula. Então, por isso que eu gosto de mergulhar no meu papel que eu estou desenvolvendo. E você sabe que isso em você, muito mais do que o conhecimento que você está transmitindo para o aluno, pode ser determinante para a formação desse aluno. Porque ele começa a ver em você uma oportunidade de se colocar para fora, de ter o ser espontâneo sendo manifestado, ou seja... Olha que interessante ter uma professora com essa característica. Imagina se você fosse aquela professora sisuda, fechada, inflexível, Sim. dura, rígida. Como é que seria? Você está transmitindo o mesmo conhecimento, mas de uma forma diferente. Agora, esse teu jeito de ser é um triunfo que você tem toda vez que você dá aula. Há uma característica em você que eu particularmente admiro muito. As pessoas que estão assistindo o programa talvez não saibam disso, porque talvez não conheçam você tanto assim. Mas eu valorizo muito a espontaneidade que há em você. Essa espontaneidade, por exemplo, a gente tem a oportunidade de trabalhar essa questão no psicodrama, que é uma abordagem Sim. maravilhosa dentro da psicologia, que resgata a espontaneidade e a criatividade. Você tem as duas coisas, você alia isso. Então, assim, é admirável quando a gente vê, em meio a tantas pessoas padronizadas e convenientes, alguém que defende a espontaneidade e a criatividade para ser o que é, independente de como vai ser vista, como vai ser interpretada, como vai ser julgada, e você é o que é. Essa é uma característica que eu admiro em você. O que é espontaneidade para você? Volta àquela questão daquela resposta anterior. Leide sendo Leide. Porque, para mim, eu não preciso pensar no que eu vou te dar de resposta. Eu vou dar a resposta do que eu sinto, do que eu acredito naquele momento. Nós vamos fazer o seguinte. É muito interessante o que você está dizendo, mas a gente vai dar um break e a gente volta no segundo bloco com mais da Leide para você. Olá, eu tenho um convite a fazer a todos os profissionais da psicologia e estudantes. O nosso curso totalmente digital de aprimoramento em psicoterapia sexual da Unipós Norte, que está com as inscrições abertas, com temas atuais e ministrado por professores, mestres e doutores. É o único e mais completo do Brasil. Mais informações e inscrições nos links abaixo. Garanta já a sua vaga. Unipós, o Norte. Nada se compara. A gente volta para o segundo bloco sabendo um pouco mais sobre a Leide em si. Olha que interessante isso. Me fala uma coisa. Você tem uma missão na vida? E que missão é essa, se você tem? E o que você faz para chegar até essa missão? Eu tenho duas missões na vida.
Eu falo que algumas coisas mudaram nesse decorrer da vida, porque antes as minhas missões eram diferentes, antes de ser mãe. Eu falo que depois, né, teve algumas interferências aí. Mas eu falo que a minha primeira missão é lutar pelo, assim, que eu sempre falo, a gente não pode mudar o mundo, né, mas a gente pode mudar as pessoas ao nosso redor. Então, a minha primeira missão é que as pessoas consigam ser mais empáticas, que elas tenham esse lado divertido da vida, que leva a vida de uma forma leve. É isso que eu quero transmitir para minha filha e que eu tenho de missão a transmitir às pessoas ao meu redor. Sua função no mundo é essa? A minha função no mundo é essa, acreditar nas pessoas. Eu até brinco que quando eu deixar de acreditar nas pessoas, eu falo que eu vou trabalhar com plantas. É mesmo? É verdade. Por quê? Eu sempre falo isso em sala de aula. O que as plantas têm que te atraem tanto assim? Na verdade, não é o que elas têm que me atrai, é que quando eu deixar de acreditar no ser humano, que essa missão minha não fazer mais sentido, eu Você acho acha que isso é provável de acontecer? assim, eu ainda não acredito que isso possa acontecer, porque senão eu acho que não faria mais sentido. Mas a gente está caminhando por uma sociedade muito doentia, uma sociedade fria, né? É uma patologia social, né? É. Então, assim, se isso me contaminar um dia, eu espero que não, aí eu vou trabalhar com as plantas, porque aí não faz sentido, eu já não tenho mais essa alegria, essa leveza para poder transmitir para as outras pessoas. A gente nunca viu uma árvore enlouquecer, né? Exatamente. A gente nunca viu um vaso de samambaia ter surto, né? Faz sentido do porquê das plantas? Claro, sem dúvida. E os animais? Eu acho que vamos pelas plantas somente, vamos por partes, assim. Porque você tem duas cadelinhas, não tem? Tenho, mas assim, eu tenho já uma estufa, então... né, a gente já tem as plantas ali também, então... Interessante isso, né? Já tem um ramo ali. Mas eu acredito ainda no ser humano, então por eu acreditar, é o que eu falo todos os dias. Eu acordo e eu penso, o que eu posso fazer diferente nesse mundo? O que eu posso fazer para que as pessoas, né, comecem a pensar umas nas outras? E por isso que eu estou em sala de aula, para que eu... né, plante essa sementinha no coração dos meus alunos para que eles semeiem aí na sociedade. Muito interessante. Isso é extremamente verdadeiro, é real, né? É a sua sinceridade com a vida, a tua transparência com a vida, né? Sim. Você deixaria, por exemplo, assim, o que você pretende deixar de legado na tua vida? Eu sempre fiz essa pergunta, porque né, quando eu comecei a estudar muito sobre morte, eu falo que eu entrei em crise existencial. Porque eu falei assim, eu não quero simplesmente assim, quando, né, eu chegar ao meu fim, eu não quero ser mais uma. Que, lembrei, né, a Leide. Eu quero ser a Leide, que fez diferença para a sociedade. Lembra que eu disse que eu quero semear, né, em que as pessoas façam diferente, né, ao seu redor. Então, eu acredito que através dos meus alunos, da minha escrita, eu possa levar para essa sociedade um ponto, ou pelo menos uma sementinha de esperança que, hora que a Leide não existir, eles falam, nossa, a Leide pensava assim, vamos dar continuidade para que a gente acredite nas pessoas, para que a gente seja solidário, que a gente seja empático, que a gente tenha amor pelo próximo, em que eu não seja uma pessoa fria, tipo, você é só mais um colega meu de trabalho. Não, você é o colega de trabalho. Eu preocupo com o que você sente, eu preocupo com o que você pensa, eu preocupo com as suas dores. Isso para mim faz sentido. Puxa vida, se todo mundo pensasse assim, quanta coisa podia ser diferente nas relações humanas, né? Sim. Mas aproveitando esse gancho que você está falando, o que a psicologia representa na tua vida? Desde quando você sentiu que era essa área profissional que você ia escolher e quanto isso na tua trajetória profissional representa para você do ponto de vista pessoal e profissional? A psicologia entrou na minha vida muito cedo, assim. Eu comecei a fazer terapia quando criança, assim que eu perdi meu pai, eu comecei a fazer terapia. Então, foi a minha primeira experiência com a psicologia, assim, a vivência. E percorreu na vida, né, toda a minha adolescência. E quando eu estava no primeiro colegial, foi as faculdades né, apresentarem os cursos. E quando falou da psicologia, a possibilidade de olhar para o outro, de acolher, eu falei, é isso para a minha vida. É isso que faz sentido para mim. Você não faria outra coisa? Não faria. Desde o primeiro colegial, eu comecei a pesquisar de forma intensa sobre psicologia, comecei a mergulhar
nesse mundo. Você tinha 16, 17, 18 anos? Ali? 15 para 16. 15 para 16. E aí foi a partir disso que eu comecei a estudar, a ler, terminei o terceiro colegial já com o propósito de ser psicóloga. Isso representa o que para você? Ou representou, ou continua representando? A psicologia em si, toda essa ciência dinâmica que a gente tem em relação à mente, comportamento, relacionamento, etc e tal, o que isso representa para você? Só que a gente vai deixar para saber um pouco mais no terceiro bloco. A gente volta com mais a Leide para você sobre essa questão. Até já! Na aula de hoje, os alunos eles estão aprendendo como realizar algumas das partes do hemograma, né? Mais especificamente sobre o eritrograma. Então eu estou falando um pouquinho para eles sobre as etapas para análise da série vermelha, né? Desde a avaliação por meio do aparelho hematológico até a confecção do esfregaço sanguíneo e a análise por meio da microscopia óptica. Os nossos 2 primeiros anos foi na pandemia. Isso, na verdade, é a primeira aula prática. Ainda mais pra gente que ficou 2 anos, né, sem aula prática, sem ter aquilo, né, aquela parte toda, pra entender melhor as aulas, as matérias. Estamos voltando no terceiro bloco com uma questão muito interessante. Estamos falando aqui de psicólogo para psicóloga e eu quero saber, uma curiosidade que eu sempre tive a respeito, a representação da psicologia e como é que você enxerga a psicologia nos dias atuais? Eu falo que a psicologia ela é uma profissão do século, porque a gente está vivendo numa sociedade doentia. Concordo plenamente. Numa sociedade em que, igual eu disse, está caminhando para uma conexão fria. Né? Então, eu falo que a psicologia vai ser a profissão, não que não seja já, mas está caminhando para que, eu falo que um outro patamar. Mas para mim, eu falo que eu respiro psicologia. Então, para mim, para que eu seja a Leide, eu acho que eu utilizei a ferramenta da psicologia para conseguir transmitir às pessoas o meu propósito, de transmitir essa leveza, fomentar essa esperança de vida. Então, eu falo que a psicologia foi uma ferramenta principal na minha vida, porque ela deu suporte para que eu consiga colocar todos os meus propósitos em prática. Você ajuda as pessoas como profissional de psicologia, clínica, Sim. E também como professora de psicologia. São duas frentes que a gente trabalha, e elas são frentes maravilhosas. A de educadora e como sendo uma intermediária de todo o suporte psicológico de uma pessoa. Sim. Eu posso dizer para você também claramente que eu considero a psicologia, para o século XXI, ela nasceu no final do século XIX e cresceu no século XX do jeito que cresceu e vem se autoafirmar verdadeiramente numa sociedade, exatamente como você falou, que a gente vive essas patologias sociais, né? Sim. As relações sociais hoje estão muito patológicas, né? Como é que você está vendo as relações humanas? É uma questão bem complexa, né? Porque eu vejo que as relações humanas, elas estão deixando de ser uma relação humana. Porque as pessoas não preocupam mais, igual eu falei, com a sua dor, né? Com estar com você, mas estar conectado com você, a olhar para você e vamos, né, estar junto, vivenciar momentos alegres juntos, tristes juntos. A pandemia fez com que nós, né, fizéssemos esse distanciamento. Só que a pandemia foi, eu acho que um mero acontecimento, porque já estava caminhando para isso. Então, as pessoas deixaram de se preocupar, de olhar para o outro. A gente vê que as pessoas estão buscando mais no sentido de individualização. Isso é triste porque eu falo que a gente vive numa sociedade que se isso se perder, não faz sentido. Exatamente. Porque... Você sabe que é uma coisa tão importante isso que você está falando, processo de individuação do ser, porque muitas pessoas ainda não entenderam isso, estão com dificuldade de entender e resistentes a essa nova realidade da individuação. E talvez seja um dos principais compromissos nossos na profissão, que é trabalhar essa readaptação da pessoa a um processo de interiorização. Quer dizer, as pessoas estão menos exteriorizadas e mais voltadas para o eu. Isso você percebe em sala de aula, percebe isso
na tua vida pessoal, nas relações familiares? Como é que isso funciona? Eu vejo isso nitidamente, porque eu vejo em sala de aula de que às vezes o aluno está mais preocupado com a sua nota, com o seu desempenho e não com o desempenho do grupo, né? E eu vejo que eu tento... Fica muito fixo nisso, É, né? fixo, e a gente tenta em sala de aula tirar, né? Exato. Desconstruir esse olhar, porque senão não faz sentido de ser psicólogo, mas em todas as relações, às vezes a gente se pega o dia a dia com o nosso pessoal vivendo de uma forma tão mecânica, esquecendo de ligar para alguém, quando já passou-se dias, meses, e a gente não se falou, não perguntou se está tudo bem, foi vivendo, na verdade acho que nem vivendo, né, sobrevivendo, e vai se perdendo essa conexão, e quando é pouco passou-se dias, meses e cadê será a fulana de tal? Não sei. Mas a fulana de tal me representava tantas coisas anteriores, e por que se perdeu? Você está preparada para o mundo atual? Eu falo que eu estou tentando reconstruir para me preparar, mas preparada eu acredito que é uma palavra muito complexa. Sim, sim. Apesar de que ainda tenho esperanças de que as pessoas desconstroem esse lado frio e tenta se conectar novamente. Ainda eu tenho... A questão da espiritualidade, por exemplo, você vivencia a tua espiritualidade de que forma, assim? Eu falo que, para mim, é uma questão muito importante, porque eu falo que é uma forma que faz sentido para a nossa vida, né? Como diz, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o biopsico e espiritual. Sim, espiritual. Então, é uma parte de nós. Então, geralmente eu tiro um momento da minha semana para me conectar, para tentar buscar, né, o sentido dessa relação próxima com o que eu acredito. Porque eu falo que é uma das formas de tentar se reconectar e olhar para esse mundo de uma forma, enfim, que faça sentido. Você tem alguma experiência que você queira muito ter, mas que ainda você não teve oportunidade de viver? Assim, eu sempre tive vontade de aprender uma outra língua. Outra língua. Eu comecei, mas aí foi um momento difícil assim, da minha vida, em que eu tive que dar uma pausa. Então, é uma experiência que eu tenho muita vontade e ainda tenho muita vontade também de, enfim, fazer viagens aí para que eu possa colocar em prática essa aprendizagem que eu ainda quero ter na minha vida. Há um lugar no mundo que você desejaria estar? Eu acho que um lugar específico não, porque o lugar que eu acho que a gente deve estar bem é dentro da gente. Então, independente de onde eu vou estar, se eu não estiver conectada comigo mesmo, não vai fazer sentido. Fantástico. Então, eu até brinco às vezes, eu falo, eu quero ir para Marte, né? Mas o que vai fazer sentido para mim lá em Marte? Sim. Depois de 15 minutos você vai falar, o que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente. Então, para mim, o lugar perfeito é eu me encontrar com o meu eu todos os dias e fazer sentido, estar conectado com esse interior e exterior. Esse é um exercício que você empreende dia a dia? Sim. É um exercício que eu tento colocar em prática para que eu sempre esteja focada no meu propósito e no meu sentido de viver. Leide, alguma mensagem que você deixaria para os telespectadores? A minha mensagem, eu falo que é o mesmo propósito de vida minha, que a gente precisa experimentar a vida, vivenciar como se fosse o último dia. A gente fala, o último dia está tão, né, longe, distante. Eu não sei. A gente esquece de viver agora. Eu estou aqui com você, me entregando o meu tempo, estando aqui, conectando com você. O depois eu não sei. Depois é depois. Então, eu falo que a mensagem é a gente estar agora, vivenciar, experimentar, sentir, né, as conexões. O estar aqui é uma mensagem, né? A importância de estar aqui. Eu agradeço todos os dias por estar aqui. Eu agradeço por sair de casa e voltar para casa, porque voltar para casa é uma dádiva. Sim. Nem todas as pessoas que saem de casa voltam para casa. Exatamente. Quando a gente volta, é um agradecimento. Já é uma verdadeira oração. Quero te agradecer imensamente. Para mim é um grande prazer receber você aqui. Para mim é uma entrevista que eu sempre quis fazer. A gente conversa várias vezes, mas sobre essas questões talvez seja a primeira vez que a gente pôde abordar. Sim. E
que você brilhe cada vez mais com o teu jeito de ser, com a tua espontaneidade. E para mim é uma honra ser teu amigo e teu colega de trabalho. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. A gente volta então no próximo programa, eu e você. Até mais.